Olá, aqui está o meu cultivo de kefir e eu estou com um termômetro no qual ele está seco, está medindo a temperatura ambiente e a temperatura ambiente está quase 30 graus, está aí um pouquinho acima do 29, eu não sei se eu vou conseguir focar bem, está basicamente 30 graus, dá para ver ali que está entre 29 e 30, então 29,5 quase 30. E agora eu vou medir a temperatura do meu cultivo do kefir de água. Enquanto estabiliza, eu comento o que eu estou testando. Então eu vou colocar o termômetro aqui. O ideal não é colocar direto, é retirar uma líquida para medir, mas eu lavei o termômetro, né? E agora eu vou medir aqui a temperatura. Então eu dei uma mexidinha para homogeneizar, também não é o adequado, mas o que eu estou mostrando? Meu cultivo de kefir, eu comprei um pote desses de terracota, de barro, numa loja que vende várias coisas, né? Mas esse pote acha fácil em floricultura e tal. E o que eu fiz? Esse pote, ele tem um efeito similar ao do filtro de barro, que é até na internet eles falam que é um modelo de refrigerador, pote no pote, no qual você utiliza potes de cerâmica, areia molhada e consegue aí reduzir um pouco a temperatura, fazer como se fosse um refrigerador, utilizando aí o princípio da evaporação da água para retirada de calor. Então o que eu fiz? Eu simplesmente comprei esse pote, ele tem um furo no fundo, eu tampei com uma borracha, coloquei água, deixei ele absorver a água, como é um material poroso, então quando ele absorve a água, a cerâmica, o barro fica até mais escuro. E o que eu fiz? Coloquei meu cultivo de kefir aqui dentro, no intuito de ver se dá diferença na temperatura, se abaixa um pouco a temperatura, já que aqui é muito quente aqui em Goiânia. Então eu estou fazendo esse teste para ver aí se o pote, se utilizar aí esse banho com um pote de cerâmica, de barro, ajuda a diminuir a temperatura. Então, já estabilizou a temperatura. Lembrem que a temperatura ambiente está 29, 29,5, quase 30. E agora eu vou mostrar aqui quanto está a temperatura do meu líquido de fermentação, a temperatura da fermentação que está aqui dentro desse pote. Então, eu não sei se vai conseguir focar, mas olha bem. Está acima do 25, está aí basicamente 26 graus. Então, uma diferença de 3,5, 4 graus abaixo da temperatura ambiente. Então, eu achei válido fazer esse teste para fermentar. Então, eu vou tirar o termômetro. É uma maneira de conseguir aí, manter a minha cultura de kefir, a minha fermentação, numa temperatura um pouco mais baixa. E notem, a fermentação já fermentou por 24 horas, agora eu vou fazer a troca, não está tão intensa. Lógico, eu estou trabalhando com uma quantidade menor de grãos e com isso eu consigo manter a temperatura um pouco mais baixo para poder fazer aí a minha fermentação do kefir de água. Então, eu vou testar esse recurso, vou ver se dá diferença, já que a diferença de temperatura é em torno de 3 a 4 graus abaixo da temperatura ambiente, talvez isso não faça diferença, mas eu vou testando e por enquanto eu vou continuar fazendo fermentações assim, utilizando esse pote de barro para ajudar a manutenção da temperatura da minha fermentação.